Olá, tudo bem? Vamos a mais um bate-papo simples, mas acredito que seja proveitoso. Tem pessoas que falam assim, você tem que deixar de falar, direcionar os seus vídeos aos religiosos e falar do amor de Cristo, que é o mais importante. Mas eu não estou aqui para falar do amor de Cristo. O amor de Cristo já a religião fala. Fala de um amor de Cristo e de um amor que eles não conhecem. A cada dia mais o Pai, o Cristo, tem dado entendimento para nós falarmos onde Ele está. E quando uma pessoa conhece, quando a pessoa sabe onde Ele está, aí ela não tem só o amor, ela tem a plenitude de Cristo. Cristo é Elohim, Cristo é o Senhor. Cristo ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por meio dele tudo foi criado, tudo foi feito. Assim está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 e 6. Leia ali com atenção que você vai ver. Disse-me ainda, está tudo feito. Quem foi que disse que estava tudo feito? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então engana-se quem fala assim, esse cara aí está aí para falar do amor de Cristo. Não. A religião está cheio de balabachuras cantarábias aí, cheio de diabo, de acusadores que falam desse amor. O meu interesse aqui, se é que tem alguma utilidade, é mostrar onde ele está. E isso é o que nós estamos procurando aprender todos os dias. Em cada vídeo meu, eu tenho procurado aprender isso. Eu tenho procurado a passar isso à frente, onde ele está. Para que você, do outro lado, você tenha a plenitude dele. E os religiosos, eles têm que apanhar todos os dias. Os líderes religiosos, que são o diabo e os seus anjos, eu fiz um vídeo desse agora, recente, o diabo e os seus anjos, o diabo é acusador, e os líderes usam o quê? Usam as leis de Moisés, usam o Antigo Testamento para acusar as pessoas, e os anjos são os seguidores desse diabo, desse acusador. Quem são os anjos? Os religiosos. Então não pode ter pena dele, você tem que descer o sarrafo, você tem que descer o evangelho eterno nesses caras, dessas pessoas, você tem que aprender. Porque não pode ter dó. Se a pessoa for uma pessoa analfabeta, uma pessoa, tudo bem, até aí, mas se é uma pessoa que tem leitura, não pode ter dó. Não, porque eles têm a leitura, eles têm a mesma Bíblia que eu leio, talvez o texto possa ser um pouco diferente, mas a mesma Bíblia que eu leio, um anjinho, um seguidor do diabo, do acusador, de um líder religioso, ele tem. Ele lê, ele não entende porque ele não quer. Porque ele prefere entender o que o doutrinador dele, do que o pregador dele, tem colocado para ele. Então não pode ter dó, não. Tem que falar. Se você quiser falar, nós não precisamos falar. Não precisamos falar de evangelho, falar de ninguém. Mas se você quiser, não tenha dó. Descasca o bambu nele mesmo. Pode descascar o bambu. Pode chamar ele do que você quiser. Trate ele da mesma forma que Jesus tratava os religiosos naqueles dias. Não é obrigado, volta a falar, mas se ele quiser dar uma de galo cego para cima de você, descasca o evangelho eterno nele, sim. Chame ele de o que você quiser. Menos palavras agressivas, mas pode chamar ele de serpente, de raça de víboras, pode chamar ele de incrédulo, pode chamar à vontade, porque eles são incrédulos. O diabo, o acusador, que são os pregadores, você não pode ter dó deles. Não, porque eles têm o mesmo livro que você e eu nós temos para ler. Só que eles se utilizam de artimanhas, de falcatruas, de manobras para enganar os seus anjinhos, os seus seguidores. Você consegue entender como que é? Então não. Eu estou falando isso porque tem pessoas que entram, né, falando essas coisas que você tem que esquecer. Não. Eu estou aqui para confrontar mesmo o diabo e os seus anjos. Eu estou aqui. Se for para mim ficar falando de amor de Cristo, de Jesus, eu vou virar um religioso. Vou falar palavras melosas. Vou falar palavras de veludinho. Passar o Pix, passar o número de uma conta. Passar o saquitel, passar o saco, passar o embornal. Pedir oferta, pedir contribuição. E ficar falando de um falso amor.
Você consegue entender que o principal não é estar alguém falando do amor dele. O principal não é isso. O principal é mostrar onde ele está. Apocalipse 21:3. É isso que nós devemos mostrar para as pessoas. É isso. Não é você dar o peixe cortadinho, temperado, não. Dê uma vara de pesca para ele, mostre a isca, não coloca a isca no anzol, não. Mostra a isca que ele deve usar, ensina ele a pescar. Para ele dar valor no peixinho, no lambarizinho, na trairinha que ele pegar, ele vai dar valor naquilo. Fazer isso daí. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de religioso está por fora. Ficar passando a mão na cabeça, ai, tadinho, eles são coitadinhos, eles não sabem. O que não sabe? A Bíblia é a mesma. Volta a ser prolixo, só se eles são ignorantes no estudo, só se eles não têm leitura. Aí é diferente. Aí você vai ter paciência, você vai mostrar o Evangelho Eterno, é isso aqui, Jesus voltou aqui. Aqui esse amor que Jesus dava era para os judeus. O Cristo ressuscitado falou pela boca de Paulo. Mas nós estamos no Evangelho Eterno. E o endereço do Evangelho Eterno é aqui, ó, é esse aqui. É esse endereço que ele está, e é nesse endereço que está toda a plenitude dele, a totalidade dele, do Criador de todas as coisas. Que é em nosso espírito. Isso é importante. Agora ficar bajulando o religioso... Não estou aqui para isso não. Não estou para bajular religioso não. Eu tenho 57 anos e religioso nunca veio me mostrar o Evangelho Eterno. Religioso nunca veio me ensinar a respeitar as coisas, as épocas, respeitar a cronologia. Nunca ninguém vieram só com palavras melosas, vieram só com mentira, com engano, querendo tomar meu dinheiro, querendo me escravizar dentro de uma chopana dessa chamada igreja. Por que eu vou ter dó deles? Não. Claro que não. Eu quero que você entenda, ter dó, eu estou te falando em termos de Evangelho Eterno, em termos de Bíblia. Não estou falando fora, não estou falando eu me encontrar com ele precisando de um prato de comida, uma roupa, não é nada disso. Às vezes a sua cabeça é tão perturbada que é isso que você está pensando. Eu estou falando em termos bíblicos, em termos de estudo, de leitura bíblica. Em termos de leitura bíblica, eu não tenho a mínima dó de um religioso. E você não pode ter dó. Você está conseguindo entender, pelo amor de Deus, que eu estou falando em termos de Bíblia, não em termos do dia a dia da sua vida? Aí na escola, no seu trabalho, você indo para algum lugar, você vê uma pessoa ali. Não é isso que eu estou te falando. Em termos baseados nos escritos bíblicos, nós não devemos ter dó desses anjos do diabo e os seus anjinhos. Não devemos. Esses pregadores devem ser chamados de cães, de ladrões mercenários, estelionatários, conforme os escritos bíblicos. Fora da Bíblia, ele é um engenheiro, ele é um professor, ele é um trabalhador, se ele não estiver trabalhando, ele tem que arrumar um trabalho, parar de escravizar as pessoas. Parar de tomar dinheiro das pessoas. Mas conforme ali na Bíblia, não. Eles são mentirosos, são mercenários, são estelionatários. São enganadores. Não adianta você vir falar, não, tadinho, mas eles não conhecem, eles não têm essa revelação, e eu também não tenho revelação. Quem falou para você que eu tenho algum tipo de revelação? Esses dons de revelação, isso aí ficou lá no ano 70, quando o prefeito veio. O que eu vivo é por fé. O que eu tenho fé naquilo que eu leio. Eu acredito no que eu leio. E eu procuro viver aquilo que eu leio. Por que um líder religioso ele é diferente de mim? Por quê? Por que um religioso ele é diferente? Alguma coisa tem por trás disso. Alguma coisa, alguma barganha ele está querendo atrás disso. Porque se ele falar igual eu estou falando aqui, ó, falando dessa forma, imagine esses canais que tem milhares, dezenas de milhares de seguidores, 500, 600, 1 milhão. Tem reverendo aí que tem 1 milhão de inscritos. Imagine se ele chegar na frente na câmera lá onde que ele joga os estercos dele e ele falar dessa forma aqui. Desses milhões, só vai ser só as pessoas se descrevendo. São inscritos tirando a inscrição. Só vai ter assim, ó, milhares tirando. Eu não vou ser inscrito. Aí vai cair de milhões para 50 mil, 20 mil. E aí, cadê o ganho dele? Ele vai deixar isso para trás.
E ele vai querer deixar isso para trás? Claro que não. Porque ele não quer trabalhar. Ele não quer ter calo na mão. Ele não quer procurar emprego. Ele quer fazer, sabe o quê? Ficar lá no local de sacrifício, num dito altar, atrás de um púlpito, e usando só um microfone e ameaçando, colocando ameaça, colocando maldições na vida das pessoas. E as pessoas ali, os anjinhos, o diabo lá, ele é o diabão, o acusadorzão, e os anjinhos lá, tudo lá. As formiguinhas operárias, tudo trabalhando para encher os cofres dele. Eu vou ter dó dessa raça? Claro que não. Se tratando de Bíblia, porque o espírito que está num acusador desse, num cão desse, é meu espírito, é meu irmão no espírito. As pessoas que estão servindo de escravos ali, no espírito somos todos irmãos. Mas a natureza carnal deles está na escravidão religiosa. Está debaixo da tutela de um mentiroso, da tutela de um mercenário no estelionatário. Ou será que na Bíblia deles não está lá que dízimo nunca foi dinheiro? Ou na Bíblia desses religiosos, dos religiosos mesmo, será que não tem lá que o verdadeiro batismo foi na cruz, na morte de cruz, e não no Rio Jordão? Hã? Será que na Bíblia desses pessoal aí não tem Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor? O dia do Senhor era o juízo, era a cobrança de contas? Não tem na Bíblia deles? Claro que tem, a mesma coisa. O texto pode ser um pouco diferente, mas eu, nos meus vídeos, eu uso vários textos, que é a mesma coisa. Não. Então, meu irmão e minha irmã, vamos parar com esse negócio, viu? Vamos parar de ficar com palavra de veludo com essa raça, viu? Não tenha medo, não. Ah, mas meu vizinho vai virar cara comigo. Você não é obrigado a falar. Mas se ele vir puxar assunto com você, descasca a mandioca. Você está na mesa, no banquete com a sua família, você não é obrigado a falar, não. Deus falou em Jeremias 31:34, depois daqueles dias, ninguém precisa falar de mim mais para ninguém, porque todos me conhecerão na mente. Mas se algum deles puxar assunto, querer te chamar de desigrejado, descasca a mandioca neles. Descasca sem dó, descasca o bambu. Vocês são incrédulos. Vocês, na verdade, vocês são a raça de víboras que Jesus falava naqueles dias. Vocês são os hipócritas que Jesus falava naquele dia. Descasca mesmo, sem dó. Descasca o abacaxi, daqueles abacaxizão bem verdão mesmo, aquele que dá trabalho para descascar mesmo, no lombo desse povo. Se não é isso, a vida segue. A vida segue. Não, você está num banquete, vocês não querem falar de Bíblia? Melhor ainda. Fale do dia a dia, da alegria, se divirta com eles. Porque quando o evangelho entra, ele entra igual uma espada, fazendo assim, separando juntas e medulas. Separa a alma do corpo. O evangelho eterno ele é capaz de separar a alma do corpo. O espírito não, que o espírito não tem ligação nenhuma com a carne. Separa. O evangelho eterno é uma espada de fogo, meu irmão. O evangelho eterno é uma guilhotina que no mundo não existe uma igual. O evangelho eterno é o próprio Criador, é o próprio Deus. É você falar que Deus está no espírito das pessoas. É você falar que o amor, a compaixão, a misericórdia, é você falar que a plenitude está naquela pessoa, no espírito. E aquele espírito ali, todos os seres humanos que andam pela terra, tem espírito. Então, o tabernáculo de Deus está no espírito dessas pessoas. Mas de um criminoso, de uma prostituta, de um estuprador, de um pedófilo. Ué, se está no espírito de um que prega, usa a Bíblia para roubar e para mentir, para enganar as pessoas, praticando uma obra carnal. E quem revela isso é o evangelho eterno. Evangelho da graça não revelava isso. Lógico que não. Em passagens que está lá nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em passagens que estão escritas. Uma coisa estão escritas e outra coisa é falar que o próprio Yeshua falou aquilo. Nós sabendo que nos 4 livros históricos de Mateus até João, os romanos mexeram ali, debulharam aquilo ali. Os maiores acréscimos, versículos estão ali.
Então o evangelho eterno, ele é limpo, ele é claro. O evangelho eterno, Apocalipse 21:3, é isso que nós estamos aqui falando. Porque ele é o conjunto de todas as coisas que está no espírito das pessoas. Tá bom? Então eu até esqueci, deixa eu ver, eu tinha separado no meu aplicativo, vou até ver aqui, eu tinha até separado aqui o tema que eu ia fazer esse vídeo, e eu vou falar para você aqui agora. Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu marcar aqui para você, eu tinha separado. Aqui, ó, por que não estou aqui para falar do amor de Cristo, mas mostrar onde ele está? Foi o tema desse nosso bate-papo. Por que não estou aqui para falar do amor de Cristo, mas mostrar onde ele está? Tá bom? Então espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando da morada do nosso Pai. Que é nesta morada que está todas as coisas dele, inclusive o amor dele para conosco. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.